Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais essa análise de o que eu não falei no jogo entre Fluminense e Paysandu. Sim, vamos falar sobre o que eu não falei. Esse vídeo aqui foi muito feito pela necessidade justamente de que eu não quero colocar muita coisa no pós-jogo. E vamos lá. Antes disso, sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, o primeiro tema que eu coloquei aqui foi justamente o tema que mais me colocou aqui: Guga e JK. JK, né, John Kennedy vem realmente se destacando bem, né, se destacando até melhor do que eu pensava. Ótimo centroavante, o JK. Está demonstrando realmente que ele pode dar uma diferenciada no Cano. Enquanto o Cano é muito mais um finalizador, ele trabalha muito menos com a bola e tem até melhor passe do que o JK. O JK é um cara mais de velocidade, mais de drible. Isso pode dar uma diferenciada um pouco no modelo de centroavante. Uma das preocupações que todo tricolor tinha e era verídico era justamente essa questão de não termos um bom centroavante driblador, e temos o John Kennedy. No segundo lugar, que eu já falei também junto ali, que é o Guga. O Guga realmente, toda vez que está entrando, realmente está mudando bastante o jogo. Contra o Paysandu não foi diferente. Ele merece sim algumas chances, ainda mais na lateral que ele pertence, que é a lateral direita. Tentar tirar um pouquinho do Samuel Xavier, ou até mesmo fazer com que eles briguem de posição. Eu não acredito que ainda tem que ter mais testes sobre ele colocar na outra lateral, que para mim não é tão bom. Mas, mesmo na outra lateral, que seria uma lateral mais fraca para ele, ele vem desempenhando um bom papel e até mesmo me faz animar um pouquinho sobre as laterais. Aliás, uma coisa interessante é que a gente tem hoje oficialmente 4 laterais muito bons: Alexander, Marcelo, Guga e Samuel Xavier. Isso é muito bom. Outro ponto justamente é o Cano e o Keno. O Cano que meteu o gol, né? Eu falei do Cano, mas eu não falei muita coisa do Cano. O Cano vem realmente fazendo algumas situações de teste justamente para o jogo. O Cano que tem realmente me impressionado justamente com a idade dele e de tudo que ele vem fazendo no campo. O Keno também, realmente, algumas vezes ele funciona demais, às vezes ele funciona de menos, mas ele nunca está muito fora da média de 6. É isso que o Diniz gosta, né? A gente tem que perceber que o Diniz, ele é muito mais um cara que vai realmente mexer com os 6, como um jogador média 6, do que qualquer outra coisa. E o Germancano e o Keno são muito média 6. Só tem um ali que é específico, que seria o André, que não é média 6, é média 8. Vamos falar a verdade? Qual do Fluminense é uma média 8? Sem ser o André? Ninguém. E é isso que eu tô gostando do Fluminense. Que mesmo sendo uma média 6, ainda assim é melhor do que vários médias 8 aí. Isso é muito interessante, está muito interessante. E o Cano tentou realmente fazer outros tipos de gol para realmente experimentar bastante. O Keno também diversas vezes tentou fazer gols diferenciados. Até um que ele fingiu que ia chutar, acabou não chutando e chutou depois para pegar o goleiro desprevenido, mas acabou não entrando a bola. Então a gente está tendo muita variação de chutes que o Fluminense treinou em cima do Paysandu. Porque foi justamente isso que aconteceu, foi um treinamento. E por último, não tão menos importante, antes do pedido dele pro C, que é o Isaac e os moleques Tcherem. O Isaac entrou em campo, eu fiquei muito feliz. O Isaac que realmente, pra você ver, teve uma jogada que ele driblou 5, só não driblou 6 porque não conseguiu. Mas é claro, né, que a gente tem que pensar que
o excesso de drible não significa que você está realmente driblando os jogadores. E realmente o que eu cobro do Diniz é justamente a maior participação dos nossos moleques de Xerém. O Diniz tem que entender que nós não estamos em um clube que funciona somente dessa base de ter apenas jogadores contratados. A nossa base central é o Xerém. E utilizar mais Xerém seria muito mais interessante para ele. E aí eu te falo, o Isaac foi um. Espero que utilize mais. Antes de a gente continuar falando mais sobre esse tema, faz tudo que é escrito aqui, se inscreve no canal, faz tele pra você que curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas, Pix na tela e só bora falar mais. E bom, Manuel e Felipe Melo. Felipe Melo que novamente errou, teve um lance capital que poderia ter feito o Paysandu fazer um gol e incendiar completamente o jogo, podendo até mesmo o Paysandu ampliar para 2-0 e por aí vai. Isso me preocupa, né? Porque mesmo a gente confiando muito no Felipe Melo, o Felipe Melo tem feito esses erros. Não é à toa que eu coloquei no pior jogador em campo foi o Felipe Melo. Porque ele realmente fez aquele erro capital que é preocupante e para um fundamento do Diniz, que é a atenção, ser um jogador desatento como o Felipe Melo é complicado. E se a gente pode falar de alguém que seria o ótimo jogador do Felipe Melo atualmente é o Manuel. O Manuel que já foi titular e eu me pergunto, por que até agora não foi trabalhado a volta da titularidade do Manuel? O Manuel é um jogador seguro, é um jogador que realmente tem outros tipos de situações que a gente precisa muito no Fluminense. Uma força física, pode justamente ajudar muito com gols, igualmente como o Nino está fazendo isso. Então, se é para trabalhar a partir de agora na titularidade de Manuel pro Fluminense. Aliás, é um jogador que também questionava bastante, mas eu acho melhor do que o Felipe Melo. Por que começar jogando com os titulares? Nesse caso, meio titulares, né? Porque, vamos falar a verdade numa coisa? As pessoas estão esquecendo que Martinelli existe. O próprio Manuel, que era titular, zagueiro titular. No lado ali era o Marcelo. E que até agora o Diniz não descobriu que o Lelê é o titular desse time e o Keno é na reserva. Mas, de qualquer maneira, por efeito de situação, por que começou a jogar como titulares? Isso não faz sentido nenhum. Aliás, realmente os titulares perceberam isso. E é por isso que eles se pouparam. O Diniz não quis poupar ele, mas eles se pouparam. E o Diniz entendeu. É isso que eu estou te falando. Às vezes os jogadores eles têm que ir à revelia do técnico. Porque eles entendem justamente o que está vindo para o jogo. Tanto que o jogo foi realmente bastante monorrento perto do Fluminense que eu conheço. E aí foi a pergunta, para que ir com os titulares? E por último, mas não menos importante, apoiando o debate, a torcida do Papão e o time do Papão. A torcida do Papão foi muito maravilhosa. Já sabia que não ia acontecer nada de diferente do que simplesmente a desclassificação do Papão. Realmente com os titulares foi até pior ainda, que eles já chegaram somente entendendo que já era pro Papão. Então ali era justamente torcer e vibrar e mostrar para os jogadores que eles sim têm poder de cobrar e eles sim têm poder de falar o que eles quiserem. Isso que foi interessante da torcida do Papão. É reconhecer justamente isso e também reconhecer que deve também sim os jogadores do Papão obedecerem à torcida. Isso é muito interessante. E para os jogadores do Papão, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no pós-jogo, mas que eu queria ampliar mais esse debate. Que eu falei para vocês que eu não entendi porque os jogadores do Paysandu jogaram da forma que jogaram contra o Fluminense no jogo de ida.
que é claro que eles têm muito melhor capacidade do que eu vi no jogo no jogo 1. Eu não entendo porque ele promoveu isso. A única coisa que eu posso falar é que é porque é o Diniz, é porque é o Fluminense, que eu vou mudar de estratégia. Fora disso, não dá pra entender. Espero que alguém me justifique. Lá do Papão. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o triplo C, curte, comente, compartilhe, redes sociais na questão de vídeo, todos os dias, 10, 12 e 20 horas, clique na tela e saudações tricolores.